Salve galera do primeiro, sejam todos muito bem-vindos para mais aqui no Prova Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para anunciar a primeira contratação do Santos Futebol Clube, tá? Se trata do jogador Dodô, lateral esquerdo, que vem para reforçar o time do Santos. Quero deixar claro que esse vídeo está sendo gravado numa quinta-feira, na verdade agora uma sexta-feira, à 00:05. Então o Dodô, de fato, no momento que eu estou gravando, não foi contratado. Agora, no momento que você está assistindo, ele foi contratado. Isso porque eu imagino que ao longo dessa sexta-feira o Dodô seja de fato anunciado aqui, ou pelo menos tenha notícias que ele está fechado com o Santos. Isso porque as negociações estão bem encaminhadas aparentemente, né? Eu vou trazer um pouquinho de status dela, e esse é um vídeo de apresentação do Dodô aqui pro Santos, tá? Então eu vou contar um pouco da trajetória da carreira do jovem, as características e como eu acho que ele pode se encaixar no elenco do Santos, tá? Então bora começar. Quando a gente vai pegar um pouquinho da história do Dodô, a gente tem que começar explicando o momento dele e o porquê que eu acho que ele já está anunciado no Santos, né? Basicamente, estou gravando esse vídeo justamente porque já saiu uma notícia do Diário do Peixe, usando a palavra Santos encaminha a contratação de Dodô. Então fala aqui que o Santos pretendia ter o atleta, e o Atlético Mineiro fez jogo duro e não queria liberá-lo, porém o desejo do atleta falou mais alto e ele estava a fim de vir para o Santos justamente para poder jogar, né? E é bem interessante que falar que ele é a terceira posição, né? No Galo, e não deve ter a saída dificultada pelo Galo, ou seja, tudo indica que o Dodô vai vir. Só que nesse momento o Dodô está num dos momentos mais em baixa da carreira dele, né? Depois que ele subiu de valor de mercado, o único momento que ele ficou tão em baixa foi quando ele estava na Sampdoria, antes de ir pro Atlético Mineiro, tá? Aí depois o valor dele deu uma subidinha, e aí ele ficou ali por volta dos 800 mil dólares, é o valor hoje de mercado dele. O contrato dele de qualquer maneira já iria fechar, já iria acabar no fim desse ano, tá? O Dodô, como títulos, ele tem uma Copa, um Campeonato Brasileiro, uma Taça do Brasil e uma Supercopa do Brasil, todas conquistadas no Atlético Mineiro. Então agora vamos conquistar um pouquinho da história do Dodô, tá? Quem é o Dodô, por onde ele passou, tudo mais. Depois a gente vai para os números e fazer uma análise do jogador, beleza? Então bora começar contando um pouco da história dele. O Dodô, ele deu uma esnobada no Manchester United, né, no começo de sua carreira no Corinthians, porque com 17 anos ele foi alçado ao time profissional, né, pelo Mano Menezes para ir jogar contra o Vitória, tá? Do Pacaembu. E aí ele deu, né, falou que o Manchester podia querer ele, mas que o Corinthians era muito grande e tal. E aí logo depois, né, ele sofreu por algumas lesões quando foi emprestado para o Bahia, ao longo depois de perder posição no Corinthians, né, ao longo da sua temporada. Ele acabou perdendo espaço, foi emprestado para o Bahia, e lá, depois de uma entrada forte do zagueiro Bolívar, do Internacional, ele acabou ficando lesionado. Nessa, então, ele foi contratado, ele ficou afastado por muito tempo e foi contratado pela Roma, tá? A Roma anuncia o contrato dele. O atleta já tinha 20 anos, e quando ele rompeu os ligamentos do joelho, né, ficou final ali de novembro, dos 19 anos até os 20 aí com esse problema, e aí ele finalmente pôde voltar para a Roma, tá? Na Roma ele teve alguns problemas, tá? Na primeira temporada ele se recuperou de lesão ainda na Roma, e por isso jogou muito pouco, né? Agora ele vem numa temporada em que atuou mais que metade dos jogos do campeonato italiano. Então ele ficou 2 temporadas na Roma. A primeira ficou se recuperando de lesão, a segunda ele jogou metade dos jogos pela Roma, tá? A Roma então anunciou a contratação do Ashley Cole, e com isso o Dodô ficou sem muito espaço no elenco. E então a Inter de Milão quis contratar o Dodô e desejou pagar até 7,8 milhões de euros, né? E aí o Dodô foi para a Inter de Milão. E fala aqui, né, Dodô, ex-corintiano, se destaca. Inter Milão abre boa vantagem na Islândia pela Liga Europa, tá? Pra quem não sabe, isso aqui tá falando sobre um jogo do Stetman, que aconteceu 3-0 na Liga da Europa lá de 2014, e 2 gols do time italiano no estádio foram marcados por Icardi e D'Ambrosio. E fala da boa participação do Dodô. No duelo dessa quarta, na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Jonathan cruzou a bola para Dodô, que cabeceou e ampliou, tá? O jovem lateral foi formado nas categorias Corinthians e tudo mais, e fala que ele estava emprestado para Inter. E o Dodô foi bem, de fato ele foi muito bem na Inter de Milão, até que chega 17 de nove de 2014 e Dodô é convocado para a seleção brasileira de futebol. Sim, para quem não sabia, Dodô foi jogar na seleção. Então ele foi contratado pelo Dunga, né, chamado pelo Dunga, e fala aqui, né, o lateral direito Mário Fernandes, de 23 anos, uma das novidades da lista de Dunga dos amistosos, já tinha sido convocado, blá 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 blá, e a gente tá procurando o Dodô, né, e tá por aqui.
Dodô, base do Corinthians. O lateral Dodô foi revelado nas categorias da base do Corinthians, subiu para o time profissional em 2009 com 17. Em 2010 foi emprestado ao Bahia, onde ficou por um ano. Em novembro de 2011 sofreu uma contusão após a entrada do zagueiro Bolívar, né, que eu tinha falado, e rompeu os ligamentos do joelho, ficando afastado por 6 meses do futebol. Em 2012, quando voltou, o Corinthians não tinha espaço, e aí foi para Roma, né, na Roma na atual... E aí depois foi emprestado para Inter de Milão pela Roma na atual temporada. No último final de semana fez um dos gols do time milanês na goleada sobre 7-0 do Sassuolo. Então fala bastante que ele defendeu a seleção sub-17 e também que foi muito importante no Mundial de 2009 da categoria, tá? E bom, fala aqui como depois do Dodô entrando na seleção, ele fala que queria ser um novo Davi Luiz. Olha, uma referência interessante, né? Fala que o Dodô foi um lateral formado, blá 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 blá. E ele fala, né? Na Bahia talvez me conhecessem mais, mas agora é hora de me apresentar no Brasil. Espero, a exemplo de Davi Luiz e Hulk, fazer sucesso na seleção. E ele fala, né, que são um jogador com características laterais brasileiros que gosta de atacar, tem qualidade técnica, mas que também defende e se sacrifica pelo time, tá? E aí, bom, ele fala bastante que ele aprendeu na Itália a jogar como terceiro, como ala, né, com 3 zagueiros atrás dele, e no Corinthians, no Bahia, ele jogava geralmente com 2 zagueiros, sendo ele lateral esquerdo. Então ele fala dessas diferentes posicionamentos que ele teve, tá? Aqui fala dele sendo destaque na Itália. Eu acabei fechando sem querer. Cadê? Perdi a notícia? Não, tá aqui, ó. Destaque na Itália. Dodô fala que abriu mão de férias para fazer sucesso na Inter, né? Essa foi a boa fase dele na Inter. Dodô mal chegou e já virou uma das peças-chave da Inter de Milão. Depois de ficar 2 anos na Roma, lateral esquerdo, acabou emprestado para a equipe Nerazzurri. E aí, né, o jogador acabou se resguardando, né, virando muito bom. E aí que ele abriu mão das férias dele para conseguir melhorar e tudo mais. E aí o Dodô basicamente conseguindo se consagrar na Inter de Milão. Se consagrando na Inter de Milão, Dodô voltou para Sampdoria agora para ficar. Isso acontece porque a Inter de Milão tava com o Dodô, depois ganhou a posse do Dodô, e nessa ele depois começou a perder espaço e foi emprestado para Sampdoria. Foi emprestado para Sampdoria com o valor inicialmente, né, foi emprestado e voltou, e depois em Sampdoria quis de novo Dodô porque ele se destacou na temporada primeira que ele foi emprestado. E aí na segunda ele foi com a obrigação de compra de 5,5 milhões de euros. Então Dodô ainda teve interesse do futebol europeu, né? E aí, bom, fala aqui que a seleção e driblador mais instável com esse Dodô, provável reforço do Santos. E aqui a gente chega em 2018, pois ele não se estabilizou, né, na Sampdoria, e como ele não se estabilizou na Sampdoria, ele teve que voltar ao Brasil. E aí o time que ele escolheu para voltar, sim, foi o Santos. E aí a gente pega algumas características interessantes do Dodô, né? Fala aqui que ele foi um jogador que tem características interessantes. Dodô é um lateral ofensivo de origem, é rápido e tem muita facilidade no drible. Na Itália, porém, o lateral foi obrigado a evoluir na marcação e chegou a atuar como ponta em algumas oportunidades, né? E fala que ele vem para a Vila com status de titular, os salários estão dentro da realidade financeira do clube e a opção de compra é de 6 milhões de reais e é vista como aceitável dentro dos padrões do mercado. Meu Deus, era só 6 milhões de reais, nem eu lembrava disso. Enfim, Dodô chegou ao Santos nessas condições, né? E aí depois ele foi pro Cruzeiro, né, o Dodô, e ele teve problemas na justiça porque o Cruzeiro não pagou seus salários, né? Então o Dodô acabou deixando o Cruzeiro quando ingressou na justiça trabalhista contra o clube, né? Ele tinha que receber 15 milhões de reais a partir de 2022, valor parcelado em 60 parcelas. E aí quem anunciou ele, né, no final de 2021, não, no começo de 2021, foi o Atlético Mineiro, tá? E aí, bom, fala que no Atlético Mineiro ele virou terceira opção. No começo ele chegou para disputar a posição, mas chegou o Guilherme Arana, outros bons jogadores, o Rubens hoje também tá lá. E acabou que o Dodô virou terceira opção no Galo, tá? Também na notícia que o Dodô foi interessante pro Santos, justamente porque ele tava, né, fora do projeto do Galo, e ele não é um lateral que vai ser uma incógnita, né? Ele já se casa bem com o estilo do Paulo Curra, já que é um lateral ofensivo que tem um bom passe, preferência para o estilo ofensivo e hábito ao chegar ao ataque na construção de frente com seus atacantes e meias. Interessante, que nem eu falei, combina com o estilo do Turra de laterais. E eu trouxe um comparativo para fazermos com o Dodô e outros laterais. Eu quero comparar o 2022 do Dodô, tá, com 2022 do Felipe Jonathan. Quero lembrar, Felipe Jonathan jogou mais, então é normal que ele tenha mais números, mas vamos se atentar à porcentagem. Então, o Dodô, né, nesse jogo aqui, teve 13 jogos, 11 como titular. Fez um gol, 0,1 gol por jogo, 0,8 chute pro gol, no gol por jogo, que é uma coisa bem interessante.
0,39 expectativa de assistência, 44,8 passes, mesmo jogando muito pouco, 24,2 por jogo, né, de acerto de passe por jogo, sendo então 86% dos passes deles são certos. No campo oposto, no próprio campo, são 11,7 passes, sendo 88% certo, e no oposto 12,8, tá? Ele tem um desarme por jogo. Ele tem 1,2 desarmes por jogo e uma interceptação. Dos 11 jogos que ele jogou 13 jogos que ele jogou, em 3 a equipe não tomou gol, e ele não tem nenhum erro que tenha levado ao gol. Já o Felipe Jonathan, em 2022, ele tem 26 jogos, bem mais que o Dodô, mas não tem nenhum gol e apenas 0,6 chutes ao gol por jogo, menos que o Dodô, tá? Tem uma grande chance perdida, que o Dodô não tem, 2 assistências, coisa que o Dodô não tem, mas em passe, ele tem mais passes, é claro, né, porque jogou mais, mas o Felipe Jonathan tem números piores que o Dodô. Então, a coração pro jogo, né, 82%, enquanto o Dodô tinha 90%, no próprio campo 84%, enquanto o Dodô tinha 88%, e no campo oposto 74%, enquanto o Dodô tinha 73%. É próximo. Em interceptações e desarmes, o Felipe Jonathan até tem mais, mas tem mais também, vale lembrar que é porque ele acabou jogando mais. Em sucesso de drible, o Dodô leva essa disputa, tendo mais sucessos em drible do que o Felipe Jonathan. E aí a gente pode pegar o Piquerez. O Piquerez é um jogador que deu muito certo ano passado, e você vê que ele tem 2 assistências, também não tem gols, tá, o Piquerez, e tem menos chutes pro gol, no gol que o Dodô. Tá? Tem 2 grandes chances criadas, os números de passes são um pouquinho melhores que o Dodô, mas você vê que a porcentagem de acerto é baixa a mais que o Dodô, e onde ele se destaca, é claro, é interceptações e desarmes. Agora, comparando o melhor ano dos 3 jogadores, então 2018 do Dodô, que foi no Santos, Felipe Jonathan, a gente pegando 2020 no Santos, e o Piquerez pegando 2022, acho que foi 2022 mesmo. 2022, a gente tem um comparativo interessante. O Dodô, em 36 jogos no Santos, fez 1 gol, ainda tinha 0,7 chutes por gol, então números bem parecidos com o do Piquerez, fez 3 assistências e 8 grandes chances criadas. Isso é interessante, porque o Felipe Jonathan, no seu auge no Santos, tem 2 gols, é verdade, chutou a mais que o Dodô, mas tem apenas 1 assistência e 4 grandes chances criadas. E olha como os números de passes do Dodô todos têm mais precisão do que o do Felipe Jonathan no seu auge. O Dodô também teve 14 partidas sem tomar gol, tendo 1,9 interceptações por jogo e 1,8 desarmes, enquanto o Felipe Jonathan teve 1,8 desarme e 1,8 interceptação em sua melhor temporada, e apenas 6 jogos sem tomar gol, tá? Em dribles, o Dodô tinha 71% de aproveitamento, enquanto o Felipe só tem 52%. Então, obviamente, o Dodô no seu auge foi melhor que o Felipe Jonathan, e o Dodô em baixa estava até que melhor que o Felipe Jonathan também embaixo. Agora, quanto ao Piquerez, que até hoje está em alta, o Dodô ainda tem mais gols e o mesmo número de chutes ao gol. Tem mais chances criadas e mais assistências, tá, no seu melhor ano do que o próprio Piquerez. E um número de precisão de passe até tão bom quanto, né? Na verdade, até um pouquinho melhor que os números do Piquerez em precisão de passe. Perde ainda no desarme, é verdade. Ele intercepta menos que ele desarma menos que o Piquerez, mas interceptou um pouquinho a mais. Então, o Dodô no seu auge realmente foi muito interessante. A gente está falando de números de um lateral do Palmeiras, que é referência. Então, de fato, o Dodô, nessa primeira passagem no Santos, teve números extremamente satisfatórios. Isso é praticamente negável. Agora, se ele vai conseguir repetir isso ou não, é um grande mistério. Até porque nas últimas temporadas ele vem decaindo, e eu imagino que ele deve estar um pouquinho acima do nível Madison. Não acho uma contratação de ponta e nem um super hiper lateral completamente absoluto que vai dominar. Eu acho que ele vai ser um lateral melhor do que Lucas Pires, mais ou menos no nível do Felipe Jonathan. A gente vai se estressar em alguns momentos, mas vai ser melhor ter ele lá do que ficar sem ninguém ou expondo o menino da base. De qualquer maneira, seja muito bem-vindo, Dodô, e espero que sua contratação dê muito certo. Muito obrigado, e agora eu fui.